Olá, gente. Então, cheguei, vamos aqui para o nosso estudo, né? Do capítulo 10 e 11 do livro de Zacarias, para a gente tá quase, nós estamos quase terminando o Antigo Testamento. Só tem mais um profeta que eu vou falar quanto é, o, o o Velho Testamento, tá bom? Então vamos aqui para a explicação, para a leitura e para a explicação. Não vou ler tudo, vou ler alguns versículos, mas gostaria muito que você lesse, tá bom? Pega e lê. Veja bem, você novo que está chegando, já sabe que tem que se inscrever no canal. Se inscreva no canal, dá um likezinho aí também. Quando você se inscreve no canal e você dá um like, você está mostrando para o YouTube, para o nosso canal, que você gosta do que eu trago aqui. E aí eles vendo lá os que vocês estão gostando, então ele vai transmitir também, vai levar essa mensagem para outras pessoas também. E assim nós estamos, como bons filhos verdadeiros de Cristo, estamos levando a palavra de Cristo, estamos proclamando a palavra dele para outras pessoas, através do joinha que você dá aí e através do compartilhamento, tá certo? Então, você novo está chegando, deixa eu me apresentar, eu sou Elizabeth Guilhermino, sou evangelista e estou aqui todas as noites, ou dias ou tarde, trazendo esse trabalho tão lindo que Deus me deu para que eu trouxesse para vocês quanto ao estudo da palavra dele. Eu sei que existem outras e outras pessoas aí, né, que tem muito mais interação quanto ao assunto, né? Mas eu, conforme eu vou estudando, conforme eu vou aprendendo, conforme eu vou vendo as pregações dos sacerdotes, dos bispos, né? Não deixa de ser sacerdote, né? Um soldado de Deus, do bispo, do pastor, ou de uma pastora missionária, conforme eu vou vendo, vou aprendendo, eu venho trazendo a mensagem para vocês também. E assim eu vou evangelizando também. Eles exortam a gente e nós também levamos a mensagem para outras pessoas, tá certo? Influenciamos outras pessoas a conhecerem mais a palavra de Deus através da Bíblia, o que está aqui na Bíblia, tá certo? Então, eu vou ler aqui e no final você não esquece de compartilhar. Vou deixar aqui gravadinho para vocês. Prestem atenção que é muito bom o conhecimento da palavra de Deus, tá certo? Cada vez que nós conhecemos a palavra, mais aumenta a nossa fé. Mais nós ficamos mais firme, né? Na fé. Mais firme na fé, tá certo? Toda vez que nós nos dedicamos ao conhecimento da palavra, estou procurando aqui um negócio que eu queria ler para vocês. Cada vez que nós fazemos isso, nós crescemos e crescemos na fé, tá certo? Eu anotei um negócio aqui que eu queria ler para vocês, mas não estou achando. Achei. O que eu queria falar para vocês é o seguinte: eu aprendi com o pastor Claudinei de Oliveira que emuná é uma palavra hebraica e que essa palavra significa fé, né? O que é a fé? É a certeza, é a garantia que nós temos que Deus é o único, não existe outro além dele e que ele pode fazer muitas coisas por nós, tá certo? E aí, através desse compartilhamento, desse entrosamento que nós temos aqui quanto ao conhecimento da palavra, nós vamos crescendo em fé, tá certo? Então, não esqueça de compartilhar, tá bom? Vamos lá para o capítulo de número 10 e 11, que diz assim: Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. Sim, o Senhor que faz relâmpago, ele lhes dará chuvas abundantes e a cada um erva no campo. Vamos pular para o versículo de número 6. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e o farei voltar,
porque me compadeci deles, e serão como eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Versículo de número 9. Ainda que eu os espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Síria, e trá-lo-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se acharão lugar bastante para eles. Então, vamos aqui no versículo de número 12, que fala assim: E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Capítulo de número 11, que fala sobre o castigo dos impenitentes, que diz assim: Abre, ó Líbano, a tua porta, para que o fogo consuma os teus cedros. Versículo 4. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas da matança. Deixa eu marcar aqui, gente, um negocinho aqui que achei interessante. Apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam e não têm por culpados, cujos vendedores dizem: Louvado seja o Senhor, porque tem enriquecido os seus pastores, e os seus pastores não têm piedade delas. Então, versículo de número 7. Eu, pois, apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, e uma chamei de graça, e a outra chamei de união, e apacentei as ovelhas. Está prestando atenção nisso aqui? Eu estou lendo e já estou marcando agora aqui com vocês, tá certo? E aí diz assim no versículo de número 11: E foi desfeita naquele dia, e assim conheceram os pobres do rebanho que me rejeitavam, que isto era a palavra do Senhor. Porque eu lhes disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não deixá-lo, pensarão não, e pesarão o meu salário 30 moedas de prata. Então, o Senhor, pois, disse assim: arroja isso ao olheiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. Entendeu? E tomei as 30 moedas de prata e arrojei, e tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara, em união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor disse: toma ainda para ti instrumentos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um povo na terra que não cuidará das que estão perecendo, não buscará a pequena e não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá da carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço. Preste atenção, gente. Sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Olha o que Deus está dizendo aos pastores. Preste atenção. Vamos aqui para a explicação. Vou ser bem rapidinha. No versículo número 1 fala que o profeta instrui o povo. Então o profeta está instruindo o povo a pedir a chuva seródia, que há uma diferença entre a chuva seródia e a chuva temporão. Enquanto a temporão cai numa época de arar e semear a terra, a seródia amadurece e a colheita. Quando fala aqui sobre
chuva seródia, está dizendo no tempo determinado, no tempo, vamos supor, de primavera, né? Então, na primavera, tudo vai amadurecendo para a colheita. Então, a chuva temporão tipifica a obra do Espírito Santo na antiga aliança com Israel. Já a seródia representa a obra do Espírito Santo na nova aliança, com os lavados no sangue de Jesus. Então, aquelas pessoas que estão sendo lavadas pelo sangue de Jesus, você entende? Iniciou-se no dia do Pentecostes. Isso significa que a chuva temporã foi derramada sobre Israel, isto é, a terra foi arada e semeada, e a chuva seródia foi derramada sobre o novo Israel, a igreja do Senhor Jesus. A terra amadureceu e colheu os seus frutos. Lembra quando Jesus disse que a salvação viria de judeus? Está em Jó isso, no versículo 4, no capítulo 4, versículo 22. Então, vamos aqui entender quanto a corrupção das guias espirituais. O que houve? Israel deu espaço para o povo mergulhar na idolatria. O povo, então, estava idolatrando, né, outros deuses. O povo estava como ovelhas sem pasto, não tinham direcionamento, porque aqui no caso, os profetas estavam deixando solto, né, o rebanho de Deus. Então, o povo andava como ovelhas sem pasto. Esse é o retrato dos dias atuais que nós estamos vivendo. A ira do Senhor nosso Deus se acende contra líderes espirituais negligentes, aqueles líderes que são negligentes, né? Por isso a punição será inevitável para esses líderes. Então, dessa forma, o próprio Senhor Jesus, na pessoa do seu filho, né, viria cuidar do seu rebanho. Então, de Judá sairia a pedra angular, Jesus, e dele saem os valentes que pisam os inimigos do Eterno. São os nascidos de Deus que, guiados pelo Espírito Santo, pisam a cabeça de Satanás. Então, isso está escrito em Lucas 10:19. Então, deixa eu ser bem sucinta, porque o tempinho já está terminando. Deus espalhou todo o povo devido serem rebeldes. Devido às desobediências, eles não cumpriam os mandamentos da lei do Senhor nosso Deus. E Deus só poderia cumprir as promessas feitas ao seu povo, ao povo de Israel, no caso aqui, né? Se eles obedecessem. Se eles abandonassem os seus pecados, só assim Deus se recompensaria. Hoje recompensaria com as promessas no tempo da primavera, no tempo da chuva seródia, no tempo da primavera, tá certo? E o profeta Zacarias, então ele profetiza, né, ele profetiza quanto à chuva. Por quê? Para que a terra fosse maturada, né, ficasse bem fofa, maturada, né, bem aconchegante, vamos dizer assim, que é mais fácil de se entender, né, para que pudesse haver as plantações. Ele então instruiu o povo a orarem e se arrependerem dos erros. E ele estava dando como exemplo a chuva seródia. Então ele está fazendo uma comparação, estava dando como exemplo a chuva seródia e a temporã. Mas, na verdade, ele dizia que o povo deveria se voltar para Deus. Ele estava querendo falar isso, né? Se voltar espiritualmente para Deus, para que todas as dificuldades fossem cessadas naquela época, para que o choro parassem os choros, as tristezas, as angústias e tudo mais quanto o povo estava passando naquela época lá em Efraim,
Você entende? Então era necessário uma nova aliança, uma aliança de fé, né? De obediência, de gratidão aos mandamentos de Deus. Você entende? Então a vida espiritual daquele povo estava muito caída, todos estavam precisando renovar a sua aliança com o Deus Altíssimo. Você entende? Todos estavam precisando renovar a aliança com Deus Altíssimo. Aí, quando isso acontece, é necessário o quê? Vamos voltar para a gente, né? Que nós devemos nos achegar mais e mais para com Deus, né? Para com Deus. Pedindo a Ele que nos fortaleça a nossa vida espiritual, nos ajude nas nossas questões que estamos nos sentindo enfraquecidos, não é mesmo? Então, nós somos pessoas que necessitamos buscar mais no fortalecimento das nossas almas, né? Para que a gente seja abençoado. Então, aí, quando nós buscamos mais a Deus, né? Nós estamos nos buscando bênçãos, né? Bênçãos para a nossa saúde, né? Por exemplo, para a nossa família, para a nossa vida sentimental, para as nossas finanças, tudo quando nós nos jogamos para Deus, nos derramamos para Ele, então Deus vem com as bênçãos nessas áreas. Porque Deus ama os seus filhos, Ele ama o seu povo, o seu filho. E Ele quer que nós todos sejamos pessoas obedientes, que nós tenhamos confiança nele, né? Isso é importante, né? A confiança. Deus quer que nós tenhamos confiança nele, né? Se a gente não tiver confiança nele, o que ele pode fazer, não é mesmo? Ele quer que os filhos que venham se aquebrantar para ele e saber que ele é Deus, que com ele tudo é bem melhor, mas isso depende da palavra-chave, da sua fé e da sua obediência, tá bom? Então, o amor de Deus por nós é grande, porque ele contempla o amor. Deus é o próprio amor, né? É o próprio amor. Então não adianta nós termos tudo, todas as coisas, tudo, qualquer coisa, seja as coisas físicas, né? Nós temos tantas coisas materiais no caso, né? Vamos dizer física não, coisas materiais e não termos coisas físicas, né? Estou aqui pensando, né? Coisas físicas e coisas materiais, né? Ou qualquer outro tipo de coisa, o que adianta nós termos, dá licença, a gente está coçando aqui atrás das minhas costas. Então, o que adianta nós termos tudo e não temos uma vida com Deus? Quando a gente não tem uma vida com Deus, a vida fica muito faltosa, você sente a necessidade que você precisa de algo, né? E esse algo a gente busca em Deus, no Espírito Santo, né? No Espírito que é tão perfeitíssimo, nós não vemos, mas ele é perfeito e está em todos os lugares para nos alcançar. É preciso que a gente tenha essa fé, né? Então, se a gente não buscar essa fé em Deus, nós não conseguiremos atingir os nossos objetivos. Por isso ele fala sobre a chuva seródia, você entende? Por isso ele fala sobre essa chuva seródia. E é bom que a gente entenda que nós não podemos dormir na fé. Dormir na fé. É bom que a gente entenda isso, você entende? E quando nós nos levantamos,
espiritualmente, buscando a palavra do Senhor, Deus com certeza Ele nos, ele nos dá bênçãos sem medida, né? Então, quando nós buscamos Ele, Ele se alegra, Deus fica feliz, Ele quer que a gente vá buscá-lo. Quando Ele diz, venha a mim, venha logo, né? Então, aqui houve muitas metáforas dos grandes carvalhos, do bosque forte e leão e tudo mais. Eu vou contando para vocês no capítulo de número 11 que a gente vai falar. Mas também fala-se aqui sobre a corrupção dos guias espirituais de Israel, que deu espaço para o povo mergulhar na idolatria de outros deuses. Então, o povo andava como ovelhas sem pastor, porque eles estavam totalmente dispersos, né? Não estavam procurando a palavra do Senhor, tá certo? Amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 11, eu vou falar sobre o Líbano e as tuas portas para o fogo consuma, para que o fogo consuma os teus cedros, né? Vou falar sobre isso, tá certo? Agora, eu quero ler para vocês um salmo